Vamos estudar o livro 101 Perguntas e Respostas para Investidores Iniciantes do Thiago Reis e Felipe Teijwald da Suno Investimentos. A gente vai falar de 12 lições do livro, as 12 primeiras, e caso vocês achem interessante eu deixo o link aí embaixo para quem quiser ler o resto do livro. Vocês estão no Brasil, sobretudo, Deus sobre todos, deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista por favor também aos outros. O Thiago Reis e a Suno, eles têm canais no YouTube, são, na minha opinião, os conteúdos, alguns dos conteúdos de mais qualidade aqui no YouTube em termos de finanças pessoais, investimentos, principalmente para iniciante. E o que eu gosto muito, já falei algumas vezes do Thiago Reis, é a sobriedade dele. Ele não tem aquela síndrome de YouTube que pegou o Primo Rico, que pegou a Me Poupe lá, esqueci o nome dela, de ficar querendo fazer gracinha. Tá? Ele é um cara bem humorado, mas não fica fazendo palhaçada, efeito sonoro e enfim. Então, na minha opinião, isso é um conforto para mim assistir os vídeos dele, sabendo que eu não vou ter que passar por ver pela vergonha alheia de ver uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma vocação para humorista bancar um humorista, como no caso da Me Poupe e do Primo Rico. Vamos lá. Por onde começar a investir na bolsa? Primeiramente, pague suas dívidas. Só isso aqui para mim já valeria o livro. Alguém que tenha a coragem de falar, viu, por onde eu começo a investir? Paga suas dívidas. Para mim já é tudo o que você precisa saber. Os juros cobrados no Brasil são tão altos que dificilmente não, nunca você conseguirá que as suas aplicações e os rendimentos e os mesmos rendimentos de juros que lhes são cobrados. Feito isso, a obrigação deveria ser poupar recursos financeiros todos os meses. Faça um controle financeiro rígido. Se precisar de uma planilha para esse controle, utilize-a. Com recursos sobrando, todos os meses você deve abrir uma conta em uma corretora. Existem dezenas de corretoras, algumas independentes, outras ligadas ao banco. O que eu buscaria numa corretora é que seja lucrativa, que tenha uma prateleira de produtos ampla e produtos de qualidade, que tenha certificações da B3, que ela tenha um preço competitivo de corretagem, que ela ofereça uma plataforma tecnológica estável, uma qualidade elevada de serviço. Abra conta na corretora, você pode enviar dinheiro do seu banco para a corretora e começar a investir em ações. Para adquirir ações, basta acionar o home broker e começar a investir. Alguns comentários a essa primeira parte do livro. A corretora tem que ser, assim, minha opinião pessoal aqui, eu sei que o estudo não é de um livro meu, mas minha opinião pessoal, não vai atrás de corretora fundo de quintal. Ah, mas por que você está falando que eles não são honestos? Não é isso, mas você não seja você a cobaia para descobrir se uma corretora que está começando hoje aí, fundo quintal de bairro, é honesta ou não. Não seja você a cobaia, vai atrás das grandes. A gente tem a Rico, a gente tem a Modal, a gente tem a Easy Invest, a Clear, tem N corretoras. Vá até o site da BVMF, da Bolsa, veja quem é cadastrado, daí dê uma pesquisada, descubra como o Thiago falou, qual que é a lucrativa, como é que está o balanço, não adianta nada do nada quebrar, você não vai perder nada se quebrar, mas é uma dor de cabeça a mais, né? Porque tá registrado no seu nome os ativos na bolsa, então você não vai perder nada. Mas não é o que você quer, você quer uma empresa sólida, até por isso você não deve atrás de fundo de quintal, porque numa de fundo de quintal corre o risco do cara falar que vai investir, não investir nada, enfim, complicado. Vai atrás de uma que seja sólida, que tenha aplicativo para celular, que tenha site para você usar no seu computador, que tenha tradição, que tenha certificação da Bovespa. E, na minha opinião, tente, se for possível, a corretagem mais baixa possível, a taxa, ou se possível, zerada, sem taxa nenhuma. Por exemplo, a Rico não cobra taxa para investir em fundo imobiliário, em FII. Então, a Rico é uma boa opção para comprar fundo imobiliário. A Easy Invest, a Clear não cobram taxa para investir em ações. Então, no swing, né? Não no day trade, mas no swing, comprar só e deixar lá e depois vender daqui 2 dias, ou um mês, ou 10 anos, eles não cobram taxa por isso. Então, é uma excelente opção para começar a investir em ações. Até porque, mas por que eu não posso comprar no meu banco? O meu banco tem home broker. Ele tem home broker, mas quanto ele cobra? R$ 20. O Banco do Brasil cobra R$ 20 por corretagem. Você vai perder todo o seu dinheiro em taxa de corretagem. Então pegue uma corretora boa. Você pode usar o banco para investir em título, Tesouro Direto, CDB, alguma coisa assim.
Porque você vai ter que ter uma parte do seu dinheiro em renda fixa, você não vai deixar tudo em ações nem em FIIs. Então vamos lá, quanto tempo é longo prazo? Essa é uma questão subjetiva. Para mim, investimento longo prazo é aquele que você não vai precisar dos recursos no curto prazo nem tão cedo. Mas vamos dar algum número para termos uma noção mais específica e clara. Se o investidor precisar do dinheiro dentro dos próximos 3 anos, é melhor não investir na bolsa. O ideal é que o investidor busque por outros ativos que possuem maior previsibilidade, como ativos de renda fixa, por exemplo. Então, vamos continuar aqui, depois eu comento. Agora, quando o investidor não vai precisar dos recursos do curto prazo na bolsa, a renda variável em geral representa uma excelente alternativa de investimentos, que tende a apresentar um desempenho muito acima de qualquer investimento em renda fixa. Portanto, a sugestão que damos é que o investidor deve direcionar para a renda variável preferencialmente aquele dinheiro que ele não precisará no curto prazo, de preferência, que esteja disposto a deixá-lo lá pelo maior tempo possível. Se observarmos o caso de Luiz Barsi, que investe há meio século na bolsa, como ele investia de olho nos dividendos, e no longo prazo a ideia dele nunca foi vender suas ações ou resgatar aqueles recursos, mas sim acumular um maior número de ativos para poder um dia viver apenas de dividendos. Em algum momento, os dividendos recebidos por Barsi se tornaram tão elevados que, de acordo com ele próprio, nem mesmo alguém que gaste muito conseguiria gastar todos aqueles recursos que jorram com frequência na sua conta. Essa é a filosofia e a forma como todo investidor deveria visualizar a Bolsa de Valores, como ambiente onde se investe recursos para o longo prazo, talvez décadas, com o intuito de viver apenas de seus rendimentos. Tá, então resumo. Qual dinheiro você deve investir na bolsa? Aquele dinheiro que você não vai precisar nem no curto nem no médio prazo. Então, eu vou colocar na bolsa um dinheiro porque daqui 3 anos eu pretendo comprar uma casa, então eu vou fazer ele render bastante, daqui 3 anos eu compro... Não, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Você põe na bolsa o dinheiro que você não vai precisar e você põe na renda fixa, em outro lugar, um dinheiro que você está planejando fazer alguma coisa com ele. Por quê? Porque as ações, os fundos imobiliários, eles devem ser parte do seu patrimônio. Fala, o que você tem? Eu tenho uma casa, tenho um carro, tenho 70 mil reais em ações, tenho 80 mil reais em FIIs. É parte do patrimônio, com um diferencial. O seu carro ele pode gerar lucro para você se você usa ele para trabalhar. Ele pode gerar renda para você se você usa ele para trabalhar. A casa ela gera renda para você até o valor de um aluguel que você pagaria para morar numa casa semelhante. Mas, bem dizendo, esses bens eles são passivos, eles não vão gerar renda nenhuma verdadeira para você. É uma renda subjetiva, nesse caso que eu falei. O aluguel que você pagaria, o dinheiro que você ganha trabalhando. No caso, se você for um motorista de Uber, um entregador, aí é mais palpável. Mas se é só uma ferramenta para A e B, é como se fosse uma utilidade doméstica o carro. Não é algo que... Não é um bem que... É um gerador de renda passiva, é um passivo. Gerador de renda passiva, não, gerador de gastos. E no caso das ações e dos fundos imobiliários, é um ativo gerador de renda, como se você tivesse pequenas empresinhas. Você tem um pedacinho do Itaú, é como se você tivesse um pequeno banquinho te gerando 10% de juros, de lucro ao ano, mais ou menos. Depende do que tiver, de como tiver o lucro do Itaú. Você tem um pouquinho você tem 8 mil reais em ações da Vivo. É como se você tivesse uma pequena empresa telefônica te gerando, sei lá quanto que a Vivo dá de retorno ao ano, 7,5%. 7,5% desses 8 mil reais você ganha de juro. E assim por diante. Se você tivesse 100 ativos da Ambev, é como se você estivesse ganhando, sei lá, 1% ao ano com a sua fábrica de bebidas. A Ambev tá muito ruim esses dias. Enfim, dessa forma, se você tem que ter um fundo de emergência, para as emergências tem que ter um fundo intermediário, vou precisar trocar o carro daqui 3 anos, você põe no fundo intermediário que vai ser em renda fixa. Você não põe em ações o dinheiro que você vai depois sacar para comprar o carro, que você pode sacar na pior época possível. Quem garante que seu carro não vai fundir o motor e você precisar desesperadamente de um carro novo e daí vai sacar tudo que você tem em ações? Considere ações não como o dinheiro que você está guardando, mas como parte do patrimônio. Essa é uma forma tranquila de você nunca fazer cagada. E coloque em ações um dinheiro que você não vai precisar para pagar as contas do mês que vem, óbvio, né? Você tem que ser
Para pagar a conta do mês que vem, você tem que estar trabalhando. Você não vai viver de aplicar em ações. Você vai ter seu emprego e vai aplicar em ações, em fundo imobiliário, em renda fixa. O que sobra, ou antes do gasto, uma parcela que você destina a investimentos. Aí qual que é o objetivo disso? O objetivo é ficar rico. Bem dizendo, o objetivo é ficar rico. O que é ficar rico para você? Para mim, ficar rico é trabalhar porque eu quero, não porque eu preciso. Eu falo, eu tô indo trabalhar, mas é porque eu quero. Se eu quisesse pedir as contas hoje, não ia mudar em nada a minha vida. Para mim, uma pessoa que é assim, ela é rica. Desde, é claro, que ela não seja dependente de ninguém. Então, a gente já vai continuar o estudo. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque eu acho interessante. Alguns pré-requisitos para mim, para a pessoa ser independente financeiramente ou rica. Vamos falar rico. Ela não pode depender de ninguém financeiramente. 2, ela tem que ter um lugar para morar. Se ela está pagando aluguel, não tem como ela ser independente, a não ser que o dinheiro que ela tem gerando renda passiva seja suficiente até para cobrir o aluguel. Ela fala, eu poderia morar numa casa mais simples, mas eu prefiro morar numa mansão e os meus investimentos cobrem o aluguel da mansão. Tudo bem, é uma opção sua. Eu não gosto, mas pessoal mais sociável, que gosta de receber os amigos em casa, tem vergonha de morar numa casa simples. Eu não tenho. Até porque eu não tenho tanto amigo assim. Mas não é por questões financeiras. É por ser introvertido e tal. Mas a questão é, se você tem onde morar, se você não depende de ninguém financeiramente, se os seus investimentos produzem o suficiente para cobrir toda a sua queima no mês, uma queima que inclui utilidades, a água, a luz, internet, academia, a comida, etanol, a gasolina para o carro, seguros, plano de saúde, se você tiver, remédios, comida para os cachorros, para a galinha, sei lá o que bicho que você tem, e diversão, sair, comer comida japonesa, ir no churrasco, ir no cinema. Se cobre tudo isso que você tem costume de fazer sem a sua vida piorar, você tá rico. Dá para viajar a cada 2 meses. Então, se você não precisa trabalhar para ter grana para fazer tudo isso, para cada 3, 4 anos trocar o carro, 5 anos trocar o carro, na minha opinião, você tá rico. Mas isso aí é óbvio, depende do ponto de vista de cada um. Para uma pessoa, ser rico, fala, se eu não tiver um iate, eu não sou rico. Se eu não tiver um jatinho particular, eu não sou rico. Se eu não puder dar uma festa que reúna 200 pessoas e contrate um DJ famoso, eu não sou rico. Aí vai de cada pessoa. Por isso que eu falo, ser rico é muito subjetivo. Depende do quanto você está acostumado a queimar em termos de recursos financeiros para sobreviver. Para sobreviver não, para viver bem. Porque sobreviver seria o básico. Seria um modo de emergência. Enfim, continuando. Vale a pena pegar empréstimo consignado para investidor na bolsa? Não. No momento que escreva, as taxas de empréstimos consignado estão próximas de 2%, representam 27% ao ano. Para ter um lucro nesse empréstimo, você precisa de uma rentabilidade de 27% ao ano. Nenhum investidor consegue manter essa taxa de retorno. Portanto, se você tomar empréstimo para investir, o que irá acontecer é que ao longo do tempo a sua dívida vai crescer mais rápido que o seu patrimônio. Bom, não é isso que desejamos, certo? Não é. Enfim, nunca jamais pegue dinheiro emprestado para investir em nada. Nunca jamais dilapide o seu patrimônio para investir em nada. Na bolsa, no fundo imobiliário, você nunca vai ser enganado de que dá para ganhar lucro suficiente para você se desfazer de um carro, de uma casa, por exemplo. É por isso que eu sempre digo, jamais entre em marketing multinível. Jamais entre em esquema de pirâmide. Porque quando o pessoal vem vender para você marketing multinível, eles falam, você vai ganhar 1,5% ao dia. Aí, se você acreditar no cara tá falando, aí você fala, vou vender tudo que eu tenho, pegar empréstimo, vou ficar milionário em meses. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Porque esses esquemas de pirâmide, primeiro que eles quebram rapidinho, porque não tem tanto otário assim para entrar. Segundo, que é um dinheiro maldito. Mesmo que você ganhe algum troquinho aqui e ali, depois Deus vai cobrar, porque é um dinheiro maldito, dinheiro que você ganhou enganando os outros. Então, que dinheiro você investe na bolsa, nos fundos imobiliários, no Tesouro Direto, no CDB? O dinheiro que sobra da renda da sua profissão. E quando eu falo sobra, você pode muito bem, antes do mês começar, antes de qualquer despesa, separar 10, 20, 30, 40, 50% para investir, depende do quanto você consome.
e depois você viver com o resto. 5, 10, 15, 20, 30. Tem gente que guarda 80% do que ganha, 85% do que ganha. Tem gente que não consegue guardar 1%. Eu tenho uma pessoa que é minha amiga que fala, eu gostaria tanto de investir e tal. Daí eu falei, pega R$ 10 hoje, vai até o banco e deposita na poupança. Para começar, para você saber o que é ter um dinheiro que você não vai gastar. Ela, não, onde que eu vou arrumar R$ 10? Uma pessoa que ganha R$ 9.000 por mês me falou, onde eu vou arrumar R$ 10? Então, é muito real isso, o descontrole financeiro da população brasileira é muito real. Eu sei que tem gente falando, eu moro no Maranhão, ganho salário mínimo, tudo bem, eu sei que é assim, mas tem muita gente que mora no Maranhão, ganha 2 salários mínimos e está conseguindo guardar dinheiro, está melhor do que muita gente que mora no Paraná, que mora em São Paulo, ganha R$ 10.000 e não consegue guardar, não consegue viver com os R$ 10.000. Vamos lá. É possível uma renda de 15%? Não é tão simples obter uma rentabilidade como essa. 15% ao ano não é tão fácil. Então pense bem antes de você acreditar no seu amigo pé rapado que veio te oferecer uma pirâmide, um marketing multinível dizendo que você vai ganhar 2% ao dia, 1% ao dia, 30% ao mês. 15% ao ano é difícil em ações, em renda variável. Vai ter ano que você, no mercado de ações, combinando fundo imobiliário, ações e tesouro direto, vai ter ano que você vai ganhar 40%. Porque o juro caiu, daí você tem aquele bônus enorme no seu tesouro direto, daí você escolheu 3, 4 ações que bombaram do seu portfólio de 20, 30 ações, daí você escolheu 2 ou 3 fundos imobiliários que bombaram de valor de mercado no seu portfólio de 15 fundos imobiliários, pode ser que você num ano consiga 40% ao ano. No ano seguinte você pode se preparar para porrada, porque não se sustenta. Se você conseguiu 40% ao ano, não faça a conta, então vamos continuar fazendo a conta que eu vou manter. Você não vai manter. Se prepara para porrada, porque é cíclico, né? Então, provavelmente é bom se posicionar de uma forma diferenciada no ano seguinte. Eu, particularmente, não gosto de vender ativo para comprar outro. Eu mudo a compra. Se eu tô com tesouro direto demais, em vez de vender o tesouro direto, eu paro de comprar tesouro direto e compro FII, por exemplo. Tô com FII demais, eu paro de comprar FII e compro ações, mas eu não vendo nenhum dos ativos. A não ser que eu perceba algo muito interessante ou muito ruim acontecendo com um ativo em específico. Por exemplo, eu comprei, sei lá, Forjas Tauro pensando num turnaround, pensando que a empresa pode melhorar. Daí eu descubro que Forjas Tauro, se você for comprar Forjas Tauro não é um bom exemplo, porque a Forjas Tauro já está quebrada, então se você comprar Forjas Tauro, você não espera nada de bom dela, então só pode melhorar. Esquece Forjas Tauro, vamos supor que a gente compre M. Dias Branco, que é uma empresa que está numa situação meio difícil aí, mas é grande, enorme, vende macarrão e biscoito. Daí você descobre que outras 20 empresas vão se juntar para concorrer com a M. Dias Branco, para tentar abocanhar o mercado dela. Acontece alguma coisa que você percebe que a M. Dias Branco vai tomar uma cacetada que vai ser um negócio de louco. Aí você pode, e já tá muito, hoje, por exemplo, acho que a Dias Branco tá 36, 35, uma coisa assim. E você percebe, vai valer 12. Depois não vai quebrar, mas vai cair para 12. Será que eu fico? Se você quer saber, eu vou vender e depois eu compro quando chegar em 12, porque vai cair. Você vende e compra da empresa que vai surgir, ou de uma outra qualquer que não tenha nada a ver com esse ramo, e aguarda, vê o que vai acontecer. Ou ao contrário, pode acontecer. Vamos supor que você comprou uma Magazine Luiza a R$3, depois subiu para 200. Você ganhou 180, 60 vezes, vai. Daí você falou, tá muito mais do que vale, eu já ganhei. Pode ser que continue subindo, mas eu já sei que já tá irreal, então eu vou sair fora. Aí você sai fora. Se você percebe que vai vir uma cacetada que você não tá afim de participar dela, de prejuízo, ou você percebe que o lucro já foi tão sensacional que vale a pena sair. Aí eu posso sair e comprar um outro ativo qualquer. Mas isso é raro, não é como eu gosto de fazer as coisas. Então, a Ibovespa, em média, entregou 7% acima da inflação. E a Ibovespa possui empresas problemáticas na composição. Nem falha. A OGX do Ike Batista, uma empresa que nem existia de verdade, já esteve no Ibovespa.
De qualquer forma, o ideal não é criar uma expectativa tão elevada. A sugestão é que você tome como cenário algo próximo de 7% acima de inflação, que já é bem alto. Você vai considerar 7% acima da inflação, já é bem alto. É bem provável que você, ao formatar uma carteira com ativos sólidos que performam acima da média, reinvestindo dividendos de forma recorrente, deverá obter uma rentabilidade superior a essa. Porém, ter uma expectativa mais conservadora é mais prudente nesse sentido, até para não acabar se decepcionando. Daí muita gente pergunta, e o seu retorno, quanto que é? O meu retorno hoje está uma média de 28%, 32% ao ano. Mas eu sei que eu não consigo manter 28%, 32% ao ano. Dei sorte, fiz algumas escolhas inteligentes, tá nessa média aí. Você vai conseguir manter pro resto da vida? Eu vou fazer de tudo para manter. Consigo manter? Pode ser que o ano que vem eu perca 7%. Eu não sei, não tem como saber. O mercado de renda variável é isso. Mas uma coisa eu sei, os meus investimentos são diversificados de tal forma que perder muito dinheiro eu jamais vou perder. E eu não vivo disso, eu tenho uma profissão, é isso que eu quero que todo mundo tenha. Todo mundo tem que ter uma profissão, não inventa isso de ser trader. Isso aí ou você vai passar vergonha, ou você vai enganar meia dúzia de trouxa e vai ganhar dinheiro no YouTube, vendendo curso, ensinando coisas que você não sabe. Esquece isso, não esquece trader. Usa a bolsa para ser sócio de boas empresas, para ser sócio de bons empreendimentos imobiliários, ganhar aluguel, ganhar dividendo. E eventualmente ganhar com a valorização das empresas no longo prazo. Eu uso a renda fixa para ter a sua porção no que cresce numa taxa constante e tenha seu fundo de emergência para você ficar coberto em caso você perca o emprego e tal, 3, 6 meses, 12 meses de fundo de emergência, dependendo da inconstância do seu emprego. E entre esses quatro mundos aí, você encaixa um outro que seria os seus sonhos, os seus gastos mais extravagantes, por exemplo, aquele carro que você quer comprar daqui 3, 4 anos, você começa a juntar um troco numa renda fixa em algum lugar. Então, vamos continuar. Qual o valor mínimo para investir em ações? Não existe valor mínimo, no sentido que não existe uma lei ou regulação que impõe o valor mínimo. Primeiramente, antes de pensar em investir, é importante você ter quitado suas principais dívidas onerosas. A partir daí, você pode começar a pensar em investir. Qual o valor indicado? Nós incentivamos você a começar a pensar com R$1.000. Por quê? As corretagens cobradas no home broker, as principais corretoras giram em torno de R$20. Assim, 20... Bom, hoje em dia já caiu bastante. A Modal Mais cobra R$2,50 corretagem. A Rico, ela não cobra de FII, ela cobra um dinheiro meio alto aí de ações, não sei se é 3, se é 5. Mas eu teria... Vou falar como eu faço, eu tenho... Não vou falar não. Mas existem corretoras que não cobram taxa, por exemplo, Isinvest, a Clear. Existem corretoras que cobram taxas mais altas, como por exemplo a XP, que eu não recomendo. Existem também corretoras de banco como BB, Itaú, que cobra 20, 10 reais. Então, o que eu faria? Eu não pagaria taxa, eu pegaria, escolheria as corretoras, eu pegaria duas corretoras, uma para FI e outra para ações, para ficar bem divididinho. Escolhe a que você gosta mais do aplicativo, que você gosta mais do site, e que você viu que é bem sólida, que é segura. Dá uma olhada no Reclame Aqui antes para ver o que as pessoas andam falando da empresa. Dá uma olhada no site da bolsa para ver se a empresa é cadastrada certinho. Fique longe de fundo de quintal. Mas eles podem ser honestos. Pode, mas não seja cobaia deles. E daí você escolhe duas ou mais corretoras. Nunca alavanque, jamais alavanque. Invista na bolsa, em fundo imobiliário, o dinheiro que você tem. Não use margens. Nunca jamais use alavancagem. Se você usar alavancagem, você vai acabar morando embaixo da ponte. Escreve o que eu estou falando. Se depois de ver esse livro você resolver que vai usar alavancagem, você vai morar embaixo da ponte. Não use alavancagem. Invista o dinheiro que você tem e nem R$1 a mais. Não invista em opções, não invista em nada disso. Invista ações de empresas boas. Você quer saber como escolher empresas boas? Eu tenho acho que mais de 10 vídeos ensinando, mini curso, curso completo, tudo grátis.
Só entrar aí no meu canal, nas playlists de independência financeira e life hack, tá tudo lá. E também no próprio canal do Thiago Reis, da Suno e tal, também tem boas dicas. Aprenda a escolher bons fundos imobiliários, também tenho horas e horas e horas de vídeos grátis ensinando aqui no meu playlist, no meu canal. E Tesouro Direto, CDB, etc. Debentures, conforme você for aprendendo, você vai investindo. Tesouro Direto, CDB, você pode investir no seu próprio banco, desde que não haja taxa, confere bem certinho para ver se tem taxa antes. Se não tiver taxa, vai atrás de onde não tem taxa. Até porque você está começando, você tem pouco dinheiro, você vai ficar sustentando taxa de banco, de corretora, não rola, né? O que mais? E assim vai. Mas nunca jamais alavanque, nunca jamais pegue empréstimo, jamais venda carro, casa. Vai aos pouquinhos. Põe lá, esquece. Estuda bastante, aprende a fazer o valuation da empresa. Eu tenho horas e horas e horas de vídeo ensinando a fazer valuation de empresa. O meu problema é pagar a dívida. Eu tenho também horas e horas e horas de vídeos ensinando a fazer orçamento doméstico, sair das dívidas. Só procurar aí nas playlists todos eles estão na playlist de Life Hack e Educação Financeira e Independência Financeira. São horas são, sei lá, mais de 40 horas de curso gratuito para você. Não precisa pagar R$1.000 em curso de nada. Vem aqui no Brasil Sobretudo, que tem curso gratuito de tudo. Aqui, o que tiver faltando, me manda por e-mail, me manda comentário que eu faço um vídeo para vocês gratuito ensinando. Você nunca ensinou a fazer tal coisa. Você nunca ensinou a fazer trade. Nem vou ensinar, porque eu não quero que vocês façam trade. Não quero que vocês se metam com Forex. Não quero que vocês se metam com criptomoeda. Por quê? Porque vocês vão perder dinheiro. Não vão ganhar. Tô falando para vocês que vocês não vão ganhar. Mas eu quero mesmo assim. Então tá bom, você vai no canal aí desses loser que ensina coisa que não sabe, aprende com eles, ou compra um livro aí de um idiota que não sabe o que tá falando. Aí você pega o seu dinheiro, investe, perde tudo, volta aqui e vem comentar aqui, fala, pô, você tinha razão. Faça isso, por favor. Vamos ler mais uma. Comprar R$1.000 por mês ou 3.000 a cada 3 meses. Duas coisas para levar em consideração. A primeira é o custo da corretagem. Bom, eu não vou ler esse aqui porque a gente já viu que dá para pagar corretagem zero. Existe uma tendência que veio para ficar que é a corretagem zero. É isso aí. Compre todo mês, desde que você consiga TED zero no seu banco para transferir os recursos e corretagem zero nas corretoras que você está usando. Compre todo mês um pouquinho. Em caso de ações, eu preferiria que você comprasse lote fechado de 100, que é o padrão. Então, se não for possível, compre o fracionário, não tem problema. O que eu quero dizer com isso? Bom, uma ação do Itaú custa R$12 hoje. O lote custa 1.200, 100 ações, 1.200. Se você comprar o fracionário, não tem problema, pode comprar, mas geralmente você paga um extra lá, porque é quem tem um pouquinho lá, o quanto ele está disposto a vender. No lote inteiro, geralmente é o valor de mercado que está rolando lá, está todo mundo vendendo o lote. Então, às vezes, você paga um pouquinho a menos. Pode acontecer também. E você tem um desconto, um cara está meio desesperado, tem 5 ações do Itaú, precisa do dinheiro. Pode ser, mas é mais fácil você ter desconto você comprando em lote. Mas eu só tenho R$100 por mês, mas eu gostaria muito de investir em ações. Então, tudo bem, compra o fracionário. E com fundo imobiliário é sempre 1 por 1, os lotes é sempre de 1 em 1, então não tem tanto problema com lote, essas coisas. Devo investir em ações ou fundo imobiliário? Esse é o último. Ao longo do tempo, acredito que você deve investir nos dois. Eu também. Acho que você deve investir imediatamente nos dois. Escolhe umas 5 boas ações de boas empresas que pagam bons dividendos e 5 bons fundos imobiliários. E um tesouro lá que você vai comprar. Aí você põe lá, sei lá, 20% no tesouro, 10% no seu fundo de emergência. Vamos supor que você vai começar com R$1.000. Daí você põe 20% no tesouro, R$200, R$100 no fundo de emergência. Daí R$400 em fundo imobiliário, compra 4 fundos, ou 5 fundos, sei lá, e R$300 em ações. Escolhe as que pagam, empresas sólidas que pagam bom dividendo e fundos imobiliários sólidos que pagam bom dividendo. Como faz para escolher? Olha os meus vídeos, as aulas longuíssimas ensinando que ninguém assiste, 1 hora de aula, 13 visualizações. Vai lá que você aprende. E daí, tudo bem. Mas eu não tenho como formar uma carteira dessa em um mês. Forma aos poucos. Pega um caderno, anota o que você quer comprar e faz um cronograma de quando você vai poder comprar.
Depois que você comprou, nada de desespero. Ai meu Deus, subiu ou desceu, eu preciso vender, comprar. Calma, se era longo prazo, é longo prazo. E um amigo meu falou que a Oi vai subir, vou comprar 15 mil reais em Oi. Você vai perder os 15 mil reais. Se você pegar os 15 mil reais, comprar 10 ativos e um deles for a Oi, você comprar 1.500 reais em Oi e outros 9 ativos, você vai ganhar dinheiro. Pode ser até que seus 1.500 na Oi virem 30 mil no longo prazo. Mas se você pegar 15 e colocar na Oi, você vai perder dinheiro. Por quê? Porque não é assim que se investe em ações. Você não investe colocando tudo todos os ovos num cesto só. Você tem que escolher vários ativos, um que complemente o outro, um que conserte a cagada do outro, de setores diferentes, de preferência, tipos de empresa diferentes. Por exemplo, uma empresa de alto dividendo, mas que não cresce mais. Essa aqui é de alto crescimento, paga pouco dividendo. Essa aqui é especulação. Então vários tipos diferentes. Especulação você pode até deixar de fora, mas põe uma de especulação e 9 das boas. Aí você vai ganhar dinheiro, principalmente se for um dinheiro que você não vai precisar no curto prazo, no médio prazo. Agora, se você colocar toda a sua grana num fundo imobiliário, falaram para mim que o MFI 11 paga 10% ao ano de aluguel, eu vou colocar tudo que eu tenho no F11, você vai perder tudo que você tem. Se você comprar 10 fundos imobiliários e um deles for o MFI 11, sem problema nenhum. Pode até pôr um pouquinho mais no MFI 11, porque ele paga bastante e tal, mas você está coberto com outros 9 fundos. Caso o MFI descubram que ele é um esquema de pirâmide, ou descubram que ele fraudou os números, ou ele deixa de existir, sei lá. Então, cubra-se de todos os lados, cubra-se de todos os lados. Mas se é arriscado assim, então eu prefiro gastar. Se você gastar, você vai ter R$0, zero chances de ficar rico se você gastar tudo. Se você investir com cuidado, e dessa forma que eu estou falando, você tem, sei lá, 98% de ficar rico, 2% de 1% de empatar, 1% de perder algum dinheiro, mas não tudo. Eu prefiro 98% de ficar rico. Mas como assim 98%? Porque é longo prazo, sempre fazendo aportes constantes em empresas cadastradas na Bolsa de Valores Mobiliários do Brasil, na CVM, sem expectativa de ganhar 1% ao mês, nada disso. 1% ao mês não, 1% ao dia, 1% ao mês você vai ganhar, é bem provável. E sem inodê, sem binário, sem chamar ninguém. Não, esquece pirâmide financeira, esquece marketing multinível. Mesmo que você ganhe dinheiro com marketing multinível, é um dinheiro maldito. Invista o seu dinheiro em coisas, em ativos credenciados, na CVM, tudo certinho, bonitinho. Em três coisas. Ações de boas empresas. Vai ser sócio de boas empresas. Você não está comprando um papelzinho, um númerozinho. Você está comprando sociedade na Vivo, sociedade no Itaú. Fundos imobiliários. Você está comprando um pedaço de um shopping, um pedaço de um hospital, um pedaço de um empreendimento residencial. E vai receber aluguel todos os meses. Mas quais eu compro? Olha aí um dos meus milhares de vídeos ensinando. Vou fazer também um vídeo em breve com 20 ativos para 2020. Que eu vou postar e vou explicar o porquê, e daí se vocês quiserem usar como sugestão, sem problema nenhum. E assim vai. Daí no longo prazo você vai ver que valeu muito a pena. Mas eu não vou viver, vou ficar só guardando dinheiro? Não, você pega um papel, faz o seu orçamento, separa uma parte do seu dinheiro para viver, para ser feliz, para comer bem, sei lá, o que te faz feliz. E uma parte do seu dinheiro para investimentos, para ficar rico. Simples assim. E outra coisa, foque também em tentar aumentar a sua renda com a sua profissão. E se você é um eletricista, ache formas de ganhar mais dinheiro como eletricista. Se é uma professora, se você é uma engenheira, uma dentista, sempre busque aumentar a sua renda. Se é uma faxineira, sempre busque formas de aumentar a sua renda. Uma ideia interessante para uma pessoa que é uma faxineira, falar, faxineiro fica rico? Uma ideia interessante é você formar uma empresa individual e você, em vez de ser diarista na casa do outro, você tem uma empresa que presta serviço de limpeza e dá nota fiscal. Aí as pessoas, você anuncia com um cartãozinho que você emite nota fiscal, que é uma empresa profissional, mesmo que seja só você.
Você chega lá com um uniformezinho, limpa a casa da pessoa, emite uma nota fiscal, você está dando para a pessoa a segurança de que ela jamais vai ser processada por direitos trabalhistas, você falar que era diarista dela e ela não pagou seus direitos e tudo mais. E por fora você paga o INSS para você ter uma segurança a mais e tal, para você ter, caso você se machuque, você tenha uma pensão e tudo mais. E você vai poder cobrar muito mais do que as outras diaristas. Por quê? Porque quem te contrata tem a segurança de que não vai ser processado por direitos trabalhistas não pagos, porque você não é uma empregada da pessoa, você é uma prestadora de serviço. Você pode até contratar alguns amigos para fazer também, desde que seja gente que não vai furtar as coisas na casa dos outros. Esse é o grande problema da indústria de limpeza no Brasil. Uma das razões pela qual isso que eu estou dando de sugestão não aconteceu, porque isso é muito comum em países ricos. As empresas prestadoras de serviço de limpeza, para casa mesmo. O problema no Brasil é que você chama o cara para limpar a sua casa, some meia dúzia de coisas da sua casa, aí fica difícil. Aí se a pessoa prefere contratar alguém que vai ter amizade com a família e tal, para criar um vínculo, para saber que as coisas não vão sumir. Mas, se você conseguir passar por essa barreira do medo que as pessoas têm de serem furtadas, roubadas, é uma excelente oportunidade de negócio para uma pessoa que é faxineira. Então, e isso vale para qualquer coisa, para limpar terreno e tudo mais. Então, existem N possibilidades. Pessoal, esse foi o estudo do livro 101 Perguntas e Respostas para Investidores, sei lá como é que chama o livro, do Thiago Reis, uma pessoa que eu admiro profundamente e recomendo muito o canal dele, da Suno Investimentos. Espero que tenham gostado. Até a próxima.